Estamos de volta com o Planeta SPM, hoje com o chefe de redação da Veja, Fábio Altman. Em junho deste ano tivemos mais uma temporada da Copa do Mundo e sabemos que quando os acontecimentos envolvem a seleção brasileira de futebol, surgem pautas importantes a serem descobertas pelos jornalistas. Segundo os dados do Ibope, este ano 80% das televisões paulistas e cariocas estavam acompanhando os jogos da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Bora ver um pouco mais então sobre a cobertura esportiva do maior evento do mundo. O Fábio, você cobriu 6 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, certo? Em 2006 você cobriu a Copa do Mundo da Alemanha pela Isto É. Como que foi cobrir um evento desse porte, né? Um evento esportivo para uma revista semanal de economia e negócios? Bom, na verdade, então, em 2006 eu tive pela Isto É Dinheiro. Na verdade, eu fiz para as duas revistas simultaneamente. Para Isto É, uma revista semanal, que é semelhante depois do que eu havia feito e fiz na Veja, aquela dificuldade sobre a qual falamos antes, das pautas serem pautas variadas. E no caso da Isto É Dinheiro, por ser uma revista de economia e negócios, tinha essa dificuldade a mais. Então eu lembro de ter feito, por exemplo, a Copa do Mundo na Alemanha. A Adidas e a Puma, elas são filhas, são de uma mesma família, né? Eram irmãos, são né? Dois irmãos que brigaram numa mesma cidade. De um lado do rio tem a fábrica da Puma, do outro lado do rio tem a fábrica da Adidas. Eu fiz essa matéria, por exemplo, peguei um trem, fui para a cidade cujo nome eu não consigo pronunciar agora em alemão, não dá. E fiz essa matéria, assim, até curioso. Eu lembro que ao cheguei de trem nessa cidade, depois peguei um táxi para ir conhecer. Tinha um museu da Puma e no outro lado do rio o museu da Adidas, mas na entrada da cidade Nike, era um negócio imenso, assim, ou seja, a Nike tinha dominado a cidade da Adidas e da Puma. Então esse tipo de reportagem que eu ia fazendo. Depois teve uma matéria sobre os custos da Copa do Mundo, assim, quanto custava a organização da Copa. Então, tentava, de algum modo, encaixar reportagens que pudessem conversar com o tipo de revista, né? Entendi. E já na revista Veja, um dos textos que você fez, né, os textos já tinham comentado antes, não vai falar sobre futebol especificamente, sobre as 4 linhas, mas um dos textos foi sobre os trens na Rússia, né? Que nada tinha a ver, a princípio, com o futebol. Como que foi a construção desse tipo de matéria, mais focada numa questão da cultura local e não no clássico tema 4 linhas do futebol? Só falar um pouquinho, dar um passo atrás, só Claro. para explicar essa situação. Lá atrás, quando eu comecei a fazer jornalismo, como eu havia dito antes, só tinha revista e era mais fácil. Mais fácil no sentido de que eu vejo o trabalho que o Ranieri descreveu agora, é uma loucura, ele não para, né? Está o tempo inteiro produzindo. De algum modo, no meu início de carreira, era só escrever uma vez por semana, no caso de uma revista semanal, então você conseguia imaginar 1, 2 pautas por semana e seguir a vida. Bastava pensar, escrever e publicar 1 ou 2 pautas por semana. Com a chegada da internet, mesmo para uma revista semanal de informação, além das matérias que a gente faz para a revista impressa, é preciso imaginar pautas para o site da revista, que são publicadas o tempo inteiro, diariamente, enfim, como acontece. Aí já tem aquela pressa que não tem no outro. Exatamente. Nesse caso da reportagem que você citou sobre os trens na Rússia, tinha uma coisa pontual que havia acontecido. O Brasil tinha acabado de perder para a Bélgica na Copa do Mundo, portanto o futebol, sobretudo numa revista semanal, estava totalmente descartado. Eu não tinha mais como falar da Copa do Mundo, do futebol, da seleção brasileira, porque a seleção brasileira tinha sido eliminada. Ao acabar, foi em Kazan, né, que o Brasil perdeu para a Bélgica, eu peguei um trem de volta para Moscou, depois de Moscou eu iria para São Petersburgo, e era uma viagem de trem de 8 horas, e eu fiquei no próprio trem imaginando que matéria eu poderia fazer que fosse diferente. O trem é uma coisa muito interessante. O trem na Rússia, sobretudo, se é um país atravessado de trilhos e de trens, tanto comerciais como de cidadãos, coisa que no Brasil não existe mais, né? Você não tem trem de passageiros. E eu fui imaginando que eu poderia fazer uma reportagem sobre o trem. Pensei que é interessante como, diferente do avião que quebra o tempo, né? Você faz viagens que demoram
sei lá, que demorariam 10 horas, 8 horas de trem ou de carro, o avião corta isso, perde um pouco a graça. O trem você vai vendo o tempo passar, a paisagem passando. E o trem, diferente de outros meios de transporte, talvez o ônibus, mas enfim, não, o trem tem a cabine, você vai entrando em contato com as pessoas. Eu tive a sorte, novamente, de, ao entrar na cabine, tinha um casal de russos que falavam só russo, com esses eu não consegui me comunicar. E havia um outro rapaz na mesma cabine que eu estava, que falava inglês, consegui me comunicar com ele. E conversando, a minha família, parte da minha família veio do que hoje é a Ucrânia e do que já foi a Polônia. Quando eu entrei na cabine, eu estava com a credencial, ele viu meu sobrenome e ele mesmo falou, você é da Ucrânia? Aí eu me assustei, falei, como você sabe, né? Eu respondi assim mesmo, falei, não, estou vendo, esse seu sobrenome é muito típico da região, da onde eu vim também. Então, a gente começou a conversar sobre isso. E dessa conversa, ele falando da Ucrânia, da viagem, do fato da família dele, tal qual a minha família, ter emigrado, no caso dele, mais tarde, e foram para os Estados Unidos, os meus avós saíram do que era a Polônia e vieram para o Brasil, então eu fui construindo, aparentemente não tem nada a ver com a Copa do Mundo, de fato não tem nada a ver com a Copa do Mundo, mas tinha a ver com a Rússia, né? Com a Rússia, e eu tentei construir de alguma forma, tentando mostrar que as derrotas, e no caso era a derrota da seleção brasileira, só o tempo que um trem ajuda a fazer passar, as histórias do passado, de imigração, tentando mostrar que também as derrotas, por mais doloridas que sejam, elas acabam com o tempo. Então eu construí um texto falando um pouquinho só de futebol, era muito pouco de fato, e muito mais... Só para puxar o gancho mesmo. Só o gancho mesmo, e muito mais da Rússia, porque como eu falei agora, de fato o trem é um personagem fundamental da história russa. O Lenin, quando saiu da Suíça e foi para então Rússia, no início da Revolução Soviética, foi de trem, ou seja, todas as histórias, não, uma das personagens mais, eu vou contar, mas não é spoiler isso, da Anna Karenina, que é um livro do Tolstói, a personagem se mata, ela se joga no trilho do trem, ou seja, o trem é emblemático da história da Rússia, então eu fui, enfim... Mas assim, é importante deixar claro também que não é que, eu tive uma grande ideia naquele momento. Quando se vai para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, para grandes eventos, é importante estudar antes. Claro. Então eu li os autores russos antes, não é que eu sabia o trem, eu nasci sabendo, eu fui pesquisando. Você tendo as ideias, você já... você vai construindo fácil, né? E aí, na medida que as coisas vão acontecendo, aquilo que você conseguiu ou pôde estudar antes, vai se tentando... Conhecimento encaixar. Prévio nunca é demais, né? Ele sempre, é fundamental, sempre ajuda, né? Estudar, né? Claro. Ô Fábio, a nossa seleção, a seleção brasileira de futebol, ela sofre muita pressão para ser a melhor do mundo. Você acha que, de certo modo, essa pressão recai um pouco para nós jornalistas também? Principalmente na parte de esportes? Sim, um pouco, porque, enfim, se torna uma coisa muito importante, né? Uma Copa do Mundo e a vitória da seleção brasileira. Tanto que nas Copas que eu fui, numa delas só o Brasil ganhou, a Copa de 94. Nas outras, no momento em que o Brasil perde, se dá uma depressão geral entre os jornalistas, que praticamente ficam sem pautas, aí tem confusão, existe essa pressão. E uma outra coisa curiosa, assim, quando a gente está cobrindo uma Copa do Mundo, pelo fato do Brasil ser o primeiro mundo em Copa do Mundo, é muito comum que jornalistas de outros países venham conversar com jornalistas brasileiros, atrás de informações, de contato. Eu lembro na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a gente estava num treino do Brasil, na arquibancada, e o Brasil ia jogar com a Croácia, portanto tinha jornalistas da Croácia e jornalistas brasileiros. Aí veio um jornalista croata, assim, todo educado, mais nervoso, ansioso, porque o sonho dele era entrevistar o Tostão. Tostão, sim, né? O grande Tostão. Tem um ótimo texto, inclusive. Que virou jornalista. Sim. E o Tostão estava assim, uns 10 andares assim, acima da gente, mas para aquele jornalista croata, falar com o Tostão era falar com o Pelé, certo? Era um negócio... E aí ele veio falar comigo, eu falei, beleza, eu consigo o Tostão, mas eu queria que você conseguisse o telefone do treinador da Croácia, que
do meu ponto de vista, era muito mais difícil do que falar com o Tostão. Aí ele deu o telefone, a gente ligou para o treinador da Croácia e o Tostão, a gente sempre fez assim, Tostão, vem aqui. Aí o Tostão desceu e falou com o jornalista. Ou seja, sim, tem uma aura, né, de o futebol brasileiro, que existe de fato, mas claro, na prática do jornalismo acaba, assim, o Tostão vira mais um, na verdade, sim, né? Sim. Mas para o croata que precisava e queria falar com o Tostão, foi um negócio monumental. Mal sabia ele que, na verdade, no cotidiano você acaba conseguindo superar as dificuldades, porque são todos colegas. Ainda mais o Tostão que estava no meio, né? Para você de uma coisa peso mais... diminui um pouco, né? Sem dúvida. Bom, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Planeta SPM. Foi muito legal ter essa conversa com você. E a gente vai ficando por aqui, então. Termina agora mais um Planeta SPM. Agradecemos pela audiência. Até o próximo programa. Tchau.